Feliz Domingo de Ramos a todos. Mateus 21:9 diz: As multidões que iam adiante dele, de Jesus, e os que o seguiam, estavam gritando em louvor e adoração: Hosana ao filho de Davi, Messias. Esta é a versão amplificada, então ela dá o significado do que estavam dizendo. Messias, eles estavam declarando: Ele é o Messias. Bendito, louvado, glorificado é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas do céu. Quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade estava tremendo de empolgação, dizendo: Quem é este? E as multidões estavam dizendo: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Então, milhares de pessoas estavam louvando Jesus como Senhor, como o Messias. Eles viram espiritualmente quem ele realmente era. E estavam louvando ele, estavam completamente no espírito. Eles estavam agradando a Deus, eles estavam vendo ele corretamente e fazendo o que Deus queria que eles fizessem, dando louvor a ele, e proclamando e anunciando que ele é o Senhor, que ele é o Messias. Eles estavam vivendo na verdade. E eles puderam receber dele por causa da fé deles. Eles puderam receber milagres dele, eles puderam receber grande alegria, porque simplesmente tinham fé. E estavam fazendo suas obras de fé em ação, louvando a ele. Não crendo em silêncio de longe, mas eles estavam louvando ele. Eles estavam demonstrando fé e é bem simples demonstrar fé. Crer com o coração e confessar. Isso é o que é medido como fé, que leva à salvação e ir para o céu. É quando você crê com o seu coração que Jesus é o Senhor e confessa com a sua boca, mas esse é o mesmo princípio para tudo. É o mesmo princípio para receber milagres, para receber paz e alegria e tudo o que Deus dá. É o mesmo princípio, crer com o coração e confessar. Eu te louvo, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias. Eu creio que o Senhor é o meu curador. Eu creio que o Senhor é o meu libertador. Eu creio que pelas suas feridas eu sou curado. Isso é o que é contado como fé, não o que o diabo está falando na sua mente. Não os sentimentos que você está tendo. Você pode estar sentindo o oposto, mas no seu coração você crê. E você escolhe falar. O diabo pode estar gritando na sua cabeça ao contrário. Você não vai ser curado. Eu creio que o Senhor é o meu curador. Eu creio que eu vou receber cura. Isso é o que Deus conta como fé. Como a Bíblia diz, creia com o coração e confesse com a boca que Jesus é Senhor. Não diz creia nos seus sentimentos. Não diz o que os seus sentimentos dizem é o que Deus conta como fé e o que leva à salvação. Porque seus sentimentos são influenciados pelo diabo muitas vezes, então é por isso que Deus não olha para os sentimentos. Porque Deus sabe que é assim que o diabo vem. Deus sabe que estamos em uma batalha. Deus não nos julga por estarmos em uma batalha. Ele permitiu que estivéssemos em uma batalha. Ele nos colocou nessa terra para sermos guerreiros nessa batalha. Então, pensar que Deus está te julgando pelos seus sentimentos é como ser um guerreiro enviado para a batalha e pensar que o general está bravo com você porque armas estão sendo formadas contra você. E você está com machucados por estar em batalha. Isso é o que acontece. Isso é o que acontece quando estamos em batalha. Quando estamos em batalhas, haverá sentimento, às vezes, que o inimigo está influenciando. Nós os rejeitamos e escolhemos a verdade, e é só isso que precisamos fazer. Amém? Aleluia! Então, no domingo de Ramos, o que estamos celebrando hoje, neste dia, as multidões estavam louvando a Deus e estavam vivendo na verdade. E eles puderam participar dessa grande alegria, eles puderam receber a alegria que Jesus estava liberando ao entrar na cidade. Elas puderam receber essa alegria, essa paz. Elas puderam receber isso, a presença de Deus e o céu na terra.
porque estavam vivendo na verdade e louvando Ele. Amém? Mas apenas alguns dias depois, Jesus foi traído por Judas, o que o levou a ser preso injustamente. Quero dizer, sem motivo, sem razão válida. Ele foi falsamente acusado, preso, torturado, espancado, açoitado. E os discípulos mais próximos dele se dispersaram. Os mais próximos o negaram 3 vezes. Eles se dispersaram, fugiram, se esconderam. Eles não proclamaram na cidade: Ele é verdadeiramente o Messias, e isso está errado. Vocês não sabem o que estão fazendo? Pensem 2 vezes antes de fazer isso, porque Ele é o Senhor. Eles não fizeram isso. Eles agiram completamente diferente do que agiram no dia em que estavam louvando Ele, dizendo Hosana. Então, ele foi levado à cruz para ser crucificado na sexta-feira. E na cruz só havia 3 discípulos: Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João. Milhares de pessoas estavam louvando a ele. Alguns dias antes, milhares não apenas louvando ele, mas proclamando: Messias! Você é o Messias, você é verdadeiramente o Filho de Deus e nós te louvamos. E todos esses milhares de pessoas, exceto 3, pararam de louvar. Alguns negaram, o resto se escondeu e não estavam louvando. E não estavam proclamando que ele é o Messias. E o mais impressionante é que a maioria das canções de louvor e adoração que já foram escritas até hoje contém palavras sobre a cruz. Mas na cruz havia 3 de milhares. Era uma porcentagem tipo 0, o que quer que seja, 0,1%, 0,01%, algo assim, dos seguidores dele que estavam louvando a ele. Então, no momento em que ele se tornou ainda mais digno de louvor, o mais digno de louvor, ninguém além de 3 estavam lá para louvar a ele. Mas Jesus mudou? Jesus em si mudou? Daquele dia em que estavam louvando ele para o dia em que não estavam? E estavam escondidos? E não estavam proclamando que ele era o Senhor? Jesus não mudou. Jesus, na verdade, se tornou ainda mais belo e ainda mais digno de louvor. Ainda mais digno de louvor. Se é que isso é possível, porque ele sempre é o Deus Altíssimo, digno do maior louvor. Mas se fosse possível ser ainda mais digno, ele foi ainda mais digno naquele momento. Então, essas pessoas estavam louvando ele um dia e recebendo tanta alegria. Elas poderiam estar recebendo milagres. Tenho certeza que estavam recebendo milagres, porque há tantos milagres na Bíblia que não foram registrados. A Bíblia diz isso. Então, se as pessoas estavam apenas passando pela sombra de Pedro e sendo curadas e libertas, imagina quando estavam louvando a ele com seus ramos. Enquanto ele passava, louvando Jesus, tenho certeza que muitos milagres estavam acontecendo, então um dia eles decidem rejeitar as mentiras do diabo e crer na verdade. Embora fosse fácil naquele dia, era confortável, eles não precisavam rejeitar muito as mentiras. Os fariseus estavam por perto, mas não era tão difícil rejeitar o diabo, não era tão desconfortável rejeitar as mentiras do diabo naquele dia. Então, quando era confortável e fácil rejeitar qualquer tipo de mentira do diabo e quando era uma coisa popular louvar a Deus, eles estavam lá louvando a Deus e recebendo milagres. Mas quando se tornou desconfortável estar com Jesus, louvá-lo, proclamar que ele é o Messias, eles não estavam em lugar nenhum.
Agora sim, teria sido desconfortável, mas eles teriam agradado a Deus. Eles teriam sido honrados para sempre na Bíblia, como os três foram. Eles teriam recebido a presença de Deus e milagres mesmo nesse momento solene. Eles teriam estado na presença de Deus. Então, teria valido a pena, com certeza teria valido a pena. Tenho certeza de que as duas Marias e João diriam a você hoje: valeu a pena toda a dificuldade, todo o desconforto, toda a perseguição por estarmos ali adorando a Jesus na cruz. Valeu a pena. Jesus não mudou, mas as pessoas acreditaram nas mentiras do diabo e ficou mais desconfortável e elas perderam a chance de receber de Deus e agradar a Deus. É como isso aqui. Essa nota de US$ 20 tem valor. Você pode levá-la a qualquer lugar e qualquer lugar vai aceitar. Pelo menos nos Estados Unidos. E, na verdade, vários outros países também aceitam. É tão valiosa, mesmo não sendo a moeda deles. Se você levar, várias nações aceitam. Elas simplesmente aceitam. Elas não dizem, você tem que ir ao banco trocar. Algumas nações é tão valiosa assim. E ela parece bonita, parece boa, está lisinha agora, certo? E tem valor, vale US$ 20. Mas se eu amassar e jogar no chão e pisar nela com meu sapato que pisou na terra e em sabe-se lá o quê, ainda é a mesma nota de US$ 20. Ela continua tendo o mesmo valor, o valor não diminuiu em nada. E eu ainda posso levá-la a qualquer lugar e eles vão aceitar. Eles vão aceitar com alegria. Eles não vão dizer, está amassada, só aceito US$ 15 dela. É o mesmo valor. E tantas pessoas adoram Jesus, elas levantam sua fé para receber de Jesus, quando as coisas estão boas e bonitas. Quando é confortável adorar a Jesus, reunir e receber dele. Mas quando está desconfortável e não tão bonito, mesmo que possam estar recebendo da mesma forma, do mesmo jeito, mesmo que Deus esteja se agradando da mesma forma e até mais, muitas pessoas não estão aqui para adorar Jesus e receber dele nesses momentos. Então, compartilho esse princípio com você sobre como Deus nunca muda, porque essa é uma revelação importante para você entender. Porque Deus quer que você esteja continuamente recebendo dele, adorando ele, servindo ele e recebendo dele. Sempre, todos os dias. Todos os dias ele quer que você entre na presença dele. O Espírito Santo nunca te deixa, mas há uma diferença entre entrar na presença dele, reconhecendo que ele está com você, colocando os olhos nele, renovando sua mente. Há uma diferença entre isso e passar os dias sem fazer essas coisas. Isso não é entrar na presença dele. Então, todos os dias, ele quer que você entre na presença dele. Todos os dias. Ele quer que você receba a paz perfeita dele que nunca vai embora. Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, quando escolhemos manter nossos olhos em Jesus todos os dias, adivinha? Podemos receber paz perfeita todos os dias. Não importa a circunstância, não importa o que o inimigo esteja tentando lançar sobre você, você pode receber a mesma paz perfeita todos os dias.
todos os dias. Deus nunca muda. Deus permanece o mesmo sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E muitas pessoas pensam que nos dias bons Deus está lá e nos dias ruins Deus não está lá. Mas isso está errado. Assim como Jesus ainda era o Senhor, no jumentinho, nos ramos que estavam balançando e quando ele subiu naquela cruz. A perspectiva antes era gloriosa. Ah, olha como todos estão louvando ele e o sol está brilhando e ele está montado em um jumento. E é um ambiente tão alegre. Ele é Senhor. E então parece, para as pessoas, uma derrota quando ele está indo para a cruz, mas aquele foi o seu momento mais vitorioso. Aquele foi o momento mais poderoso. Aquele foi o ato mais poderoso que ele já fez. Mais poderoso do que aquele momento dos ramos. Mas é assim na vida de muitas pessoas. Nos dias bons, domingo de ramos, nos dias bons, Deus é bom, Deus está aqui, Deus está presente na minha vida, eu sinto a presença dele, eu tenho alegria, eu tenho paz, a vida está boa. Eu sou abençoado e nesses dias, como quando Jesus foi para a cruz, onde está Deus? O diabo está vencendo. Tão distraído que você nem consegue entrar na presença dele. Tão distraído que você nem consegue levantar sua fé para receber o que Deus tem para você, para receber paz, alegria, milagres. Deus é o mesmo todos os dias, ele nunca te condena. Mas muitas pessoas pensam que quando estão em uma boa fase, lendo a palavra, em uma boa fase mantendo as portas fechadas, em uma boa fase servindo a Deus, indo à igreja, quando estão em uma boa fase pensam que Deus está assim. Estou tão orgulhoso de você! E então se cometem um erro, ou mesmo se não cometem erro nenhum, mas o diabo vem com uma mentira de condenação. Condenação religiosa que nem faz sentido. Como se ele estivesse te condenando sem motivo. Você não fez nada errado porque o diabo é o acusador dos irmãos. Muitas pessoas pensam que agora Deus está assim, te condenando. Como você pode? Estou decepcionado com você. Mas a verdade é que, quando você está em uma boa fase, se sentindo bom como seguidor de Deus, Deus está assim. Eu estou tão orgulhoso de você, eu te amo tanto, estou torcendo por você. Eu sou por você, não contra você. Eu tenho grandes planos para a sua vida. Eu estou lutando todas as batalhas por você. E ele é o mesmo aqui, quando o diabo está mentindo com uma voz de condenação. Ele é o mesmo aqui. Aqui quando você comete um erro. Porque você está crescendo e ainda não está completamente aperfeiçoado. Você está crescendo. Ele é o mesmo. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então ele está dizendo, eu te amo, este é o caminho melhor. Venha por este caminho, meu filho, minha filha, arrependa-se, venha por este caminho é melhor. Eu estou do seu lado e quero que você vença. Venha por este caminho, não vá pelo caminho do diabo, este caminho é melhor, este é o único caminho, vem aqui. Eu estou torcendo por você, venha por este caminho, você consegue. Você pode rejeitar as mentiras do diabo, você pode fechar a porta. Você não precisa ceder à tentação do inimigo, você pode ir por este caminho. Você pode me seguir, você pode resistir a ele, você consegue. Esse é Deus, não é o que você vai fazer. Você realmente me ama? Esse não é Deus, a Bíblia diz que ele é por você, não contra você. A Bíblia diz que não há, portanto, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele suportou toda a tentação que nós suportamos. Pois ele veio completamente homem, completamente Deus e completamente homem. Isso significa que ele entende. Significa que ele entende que você está em uma guerra espiritual. Significa que ele entende. Ele estava no jardim do Getsemane e ele até falou as palavras, afaste de mim esse cálice, Senhor. Mesmo sabendo que aquilo não era a vontade do Pai. Ele orou algo que não era a vontade do Pai, mas logo em seguida disse, mas não seja feita a minha vontade, a tua vontade. Isso significa que ele sentiu a fraqueza da carne. Significa que ele sentiu a tentação do inimigo. Significa que ele sabe que estamos em uma guerra espiritual e ele entende você. Ele entende. É por isso que ele está torcendo por você no meio da tentação.
Se você cometer um erro, ele está torcendo por você. Aleluia, ele é o mesmo. Deus é o mesmo. Ele não muda com base nos seus sentimentos. Mas seus sentimentos dizem que ele muda. Você já percebeu que quando está no melhor humor da sua vida, Deus parece tão maior? Deus parece tão mais orgulhoso de você? Você já sentiu isso? Eu já. E você já sentiu que talvez algum dia, talvez você esteja em uma estação de espera. E é uma estação em que não há tantas bênçãos tremendas e portas abertas e recompensas. É uma estação de teste, de prova. E então o inimigo ataca, e aí aparece que é um vale. E alguém aqui já sentiu que Deus não está tão orgulhoso de você nesses dias. Mas ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele está igualmente orgulhoso, e quando você escolhe obedecer, ele fica ainda mais orgulhoso, porque você está fazendo algo mais difícil. Para agradar a ele, para servi-lo, você está fazendo algo mais difícil. Isso toca ainda mais o coração dele. Existem níveis em que podemos tocar o coração de Deus. Ele nunca muda. Aleluia. Glória a Deus. Deus é sempre vitorioso. Ele é invicto. Nunca houve uma batalha que ele perdeu. Nunca. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Por toda a eternidade, por milhares de anos, ele venceu cada batalha. Cada uma delas. E quando você é filho de Deus, você sabia que toda batalha que chega na sua vida pertence a Deus? Fazemos parte do exército de Deus e somos vasos que ele usa para lutar o bom combate da fé, mas ele é quem realmente luta a batalha. Nós descansamos, nós obedecemos e ele é quem está com as armas. O poder, as armas. Ele é a pedra no estilingue que se move sobrenaturalmente com poder para atingir a cabeça de Golias. Aleluia! Aleluia! Ele é sempre vitorioso. Então, quer você esteja sentindo a vitória, quer você esteja vendo a justiça sendo feita, ou quer parece que há mais contra você, quer pareça que o diabo está vencendo, mas isso é uma mentira, mesmo que pareça assim no mundo físico. Assim como o servo de Eliseu pensou que havia mais contra eles. Em ambas as circunstâncias, Deus terá a vitória. Em ambas as circunstâncias, há mais a nosso favor do que contra nós. Então, quer você sinta que está vencendo ou sinta que não está vencendo. Você está vencendo. Deus está vencendo. Deus está vencendo todas as vezes. Então o inimigo vem e traz um ataque como você nunca viu. Você nunca viu um Golias. Você viu inimigos com metade do tamanho de Golias. Você viu o inimigo vindo com estratégias com metade do tamanho de Golias. Mas você nunca viu um Golias antes, mas agora há um Golias. Você deveria ter a mesma atitude que teve antes. Aquela mesma atitude de vitória. Vitória esmagadora. A batalha pertence a Deus. Eu vou descansar no Senhor enquanto Ele derrota os meus inimigos, os demônios debaixo dos meus pés. Você deveria ter essa mesma atitude. Você vê Golias, a mesma confiança você deveria ter. A mesma confiança exata porque Deus nunca muda. Deus é sempre vitorioso todos os dias. Sempre foi e sempre será. Segundo Reis 6,15, quando o servo do homem de Deus se levantou cedo na manhã seguinte e saiu, havia tropas, cavalos e carros de guerras por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Gritou o jovem para Eliseu. Não tenha medo, disse Eliseu, porque há mais do nosso lado do que ao lado deles.
Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do jovem, e quando ele olhou, viu que a colina ao redor de Eliseu estava cheia de cavalos e carros de fogo. Então, isso é o mesmo. Isso é exatamente a mesma coisa que vemos quando eles estavam balançando os ramos. No mundo físico, parecia que eles tinham a vitória. Então, Jesus vai para a cruz e todos os discípulos, os olhos deles não estavam abertos. Todos eles, exceto os 3, todos eles estavam como o servo de Eliseu antes dos olhos deles serem abertos. Os fariseus estão vencendo. Os fariseus prenderam Jesus, os fariseus levaram Jesus para a cruz. Estamos derrotados, Jesus está derrotado. Esses eram os sentimentos que eles estavam tendo. Eles estavam vendo com os olhos físicos, não com os olhos espirituais. É exatamente a mesma história de Eliseu, é o mesmo princípio. Há exércitos de anjos lutando por você, lutando por nós. Em cada batalha, não apenas algumas batalhas, em cada batalha há um exército de anjos. Deus nunca dorme. Deus está constantemente lutando cada batalha. Há batalhas acontecendo que você nem sabe. Você está dormindo e o diabo está tramando. O diabo está enviando pessoas, agentes deles, para tramar contra você. Você nem sabe o que está acontecendo, mas Deus vê e Deus está agindo. E Ele está enviando seus exércitos de anjos, comissionando-os. Vão lutar pelo meu filho. Vão lutar por minha filha. Cortem esses demônios. Destruam as obras do diabo. Aleluia! Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele sempre está lutando por nós. Ele é sempre vitorioso. Aleluia! 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 É por isso que Deus diz: por que você teria medo? Nunca há motivo para temer, porque Deus nunca está dormindo enquanto o diabo vem contra você. Deus nunca está dormindo. Deus vê antes mesmo do diabo tentar. E ele impede o diabo todas as vezes. E se você vê a arma formando contra você, é só porque Deus permitiu que você visse para que ele pudesse usar isso como um fogo refinador para você, como um teste para você. Mas nunca é um sinal de que Deus está dormindo, que Deus não está ciente da batalha, ou que talvez você não seja digno para que Deus lute por você. Nunca! Deus sempre derrotará toda a batalha do diabo contra você. Sempre. Aleluia. Aleluia. Então, agora, também, Deus sempre quer destruir as obras do diabo na sua vida. Sempre. Todas as vezes que Jesus ministrava, todas as vezes, se você ler os evangelhos, por favor, leia todos os evangelhos. Isso é muito importante. Leia todos os evangelhos. Quando você fizer isso, você verá Jesus constantemente ministrando. Quando ele ministra, ele prega, mas ele também está sempre expulsando demônios e curando os enfermos. E ele nunca rejeita ninguém. E a Bíblia registra consistentemente que ele cura todos. Somente os que não creem não recebem. Mas se as pessoas creem, se as pessoas realmente vêm a ele com fé, com o coração aberto para receber como uma criança, elas recebem. Nunca encontramos um momento em que Deus diz: não, não vou te curar. A Bíblia é tão simples nesse aspecto. Quero dizer, os caminhos de Deus para trazer cura e libertação são muito simples, de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, vemos a cura se manifestar de formas diferentes, vemos a cura vir de maneiras diferentes, vemos Jesus dar direções proféticas de como receber a cura, como receber a libertação. Uma vez ele diz aos leprosos: mostrem-se aos sacerdotes, façam uma oferta aos sacerdotes, no caminho vocês serão curados. Então eles foram curados no caminho. Foi diferente a forma como a cura chegou.
Às vezes ele cuspiu nos olhos de alguém. Às vezes ele cuspiu na terra, fez lama, colocou nos olhos da pessoa, e foi assim que ele trouxe cura aos olhos cegos. Às vezes Deus permitiu que a enfermidade levasse à morte em Lázaro, porque Deus queria fazer um milagre diferente, de ressurreição, para revelar ainda mais sua glória, que ele não apenas cura, mas também ressuscita. Ele traz os mortos à vida. Então, a cura, a destruição das obras do diabo vem de formas diferentes, vem em tempos diferentes. Mas a forma como a Bíblia registra o ministério de Jesus é muito simples. Todos os que vieram a ele foram curados e libertos. Todos que tinham demônios, os demônios tiveram que sair. Ele os expulsou. Qualquer tipo de enfermidade, Jesus curou. Agora, quantos aqui creem que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Bom, porque é isso que a palavra de Deus diz. E quantos aqui escolheram crer na palavra de Deus hoje, em vez do cristianismo tradicional moderno? Aleluia! Muito bom, porque você deveria, porque fomos chamados para crer na palavra. E a doutrina, como crentes, devem ser baseada na palavra, não no que vemos, não no que vemos hoje, não baseada na cultura, não baseada na tradição, não baseada em rituais religiosos, não baseada na palavra de alguém, não baseada no que é o jeito mais comum e popular de ser cristão, de fazer igreja, milagres e tudo isso. Amém? Aleluia. Então a Bíblia diz muito simples que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tivéssemos vida em abundância. A Bíblia coloca isso de forma muito simples. Jesus, o Filho do Homem, Jesus foi enviado para destruir as obras do diabo. E o diabo está agindo na vida de muitas pessoas. Opressão demoníaca, doenças, são obras do diabo. E de forma muito simples, Jesus quer libertar e curar toda pessoa que vier até ele com opressão demoníaca ou enfermidade. Muito simples. Aleluia. É tão simples assim. Glória a Deus. Então, Deus não mudou. Todos os dias, quem precisar de cura ou libertação, Deus quer trazer cura e libertação para você, para eles. Eu espero milagres acontecerem todo domingo, todo culto que ministro, toda conferência. Eu espero que muitos milagres aconteçam porque eu sei que há muitas pessoas em necessidade, assim como nos tempos de Jesus. Ele estava curando e libertando pessoas todas as vezes porque havia uma necessidade constante. O diabo estava constantemente agindo, havia uma necessidade constante do poder de Deus para trazer cura e libertação. E por isso, eu tenho expectativa, e é isso que tenho visto desde que Deus começou a liberar a unção através desse ministério da Igreja 5F. Em 2021, desde então, eu tenho esperado ver Deus expulsando demônios, curando os enfermos, liberando a unção, batizando pessoas com o Espírito Santo. Toda vez que ministro, tenho esperado por isso. Um dos principais motivos pelos quais espero por isso é porque esse é o caráter de Deus, esse é o coração de Deus, e é isso que ele quer fazer. Ele nunca mudou. Este é o Jesus que lemos na Bíblia. É esse que está aqui hoje, esse é o mesmo Jesus. E porque ele fazia isso continuamente nos evangelhos, ele quer continuar fazendo isso hoje. Então, se nós nos apegarmos à palavra dele, aceitarmos os caminhos dele, estivermos com ele de forma simples, Deus quer curar e libertar qualquer pessoa que precise hoje. Se fizermos isso de forma simples, se formos vasos dele e colocarmos de lado nossa agenda, colocarmos de lado nossos sermões, colocarmos de lado o entretenimento, colocarmos de lado o conforto e o medo da perseguição, colocarmos de lado o conforto e o medo da perseguição, se colocarmos tudo isso de lado e deixarmos o Espírito Santo conduzir, então ele virá e simplesmente curará quem precisa de cura e libertará quem precisa de libertação. Muito simples. O reino de Deus, os caminhos de Deus, são muito simples. A religião é que complicou tudo. Mas Jesus, como receber de Jesus, o caminho de Jesus, são muito simples. Aleluia. Porque isso é amor. Amor é simples, amor não é complicado. Amor é muito simples. Amor salva. Amor cura, amor liberta, amor protege,
Amor persevera. Amor é bondoso. Amor é gentil. Isso é amor. Muito simples. O diabo está agindo na vida das pessoas. As pessoas precisam de libertação, as pessoas precisam de cura, precisam de ter os olhos abertos para o amor de Deus. Então Deus libera seu poder para fazer tudo isso, para curar, libertar, abrir os olhos para o amor dele. Muito simples. Aleluia! Esse é o nosso Jesus. Esse é o quanto o nosso Deus é bom. Quando você o busca, você o encontra, mas ele não torna isso complicado. Você só precisa buscá-lo da maneira certa, que é com um coração humilde e puro. Amém? Aleluia. A principal forma de Deus curar e libertar é colocando sua unção, seu poder, que despedaça todo jugo, em seus servos. Essa é a principal forma dele curar e libertar. Esse é o princípio dele. Deus pode fazer milagres de outras formas. Às vezes você pode clamar por ele. Pessoas clamaram por ele em seus quartos ou onde quer que estivessem, e o milagre aconteceu. Uma cura, libertação aconteceu. Um demônio saiu. Isso já aconteceu. Provavelmente já aconteceu na vida de vários de vocês aqui. No entanto, provavelmente esses tipos de milagres são mais raros na sua vida do que os milagres recebidos pela principal forma de Deus liberar milagres. E eu quero dizer, talvez alguém tenha clamado por um milagre e Deus fez um milagre ali mesmo, sem um vaso. Mas no dia seguinte, ou na semana seguinte, precisam de outro milagre, clamam e não vêm. Não vem a cura acontecer, não vem a libertação acontecer. E se perguntam por quê. É porque Deus tem um princípio, uma forma principal de trazer cura e libertação, de liberar milagres. E é usando os seus vasos na igreja. Na casa de Deus. Pode ser através da tela. Essa também é a casa de Deus se você não pode estar aqui presencialmente porque mora longe. Mas não se for porque não quer vir. Você precisa vir presencialmente. É isso que Deus quer. Não negligencie o congregar, como diz a palavra. Essa é simplesmente a maneira bíblica que vemos. Vemos isso demonstrado primeiro por Jesus. Jesus demonstrou como fazer ministério. Então, sempre que ele ministrava, quando as pessoas vinham até ele, ele as curava e libertava. Mas o que não vemos é pessoas em seus quartos, em suas casas, dizendo: estou com um demônio. Ouvi dizer que Jesus cura e liberta. E as pessoas dizem que ele é o Senhor. Então eu o aceito como Senhor e agora peço Jesus, venha espiritualmente no meu quarto e expulse esse demônio de mim. Não vemos nenhum exemplo de alguém sendo liberto dessa forma na Bíblia. Vemos pessoas vindo e tocando a orla do manto dele, se posicionando fisicamente onde a unção estava sendo liberada. E hoje isso pode ser estendido online também. Mas isso simboliza vir à igreja. Sempre que ele ministrava, era especificamente onde ele estava ministrando. Ele pregava o evangelho e expulsava demônios. Ele estava nos mostrando como é a igreja. A maioria das vezes que Jesus expulsava os demônios era quando ele estava ministrando. Quando ele estava pregando o evangelho, quando ele estava tendo a igreja. A maioria das vezes que vemos ele expulsar demônios foi assim, não todas, mas a maioria, amém? E ele estava nos mostrando, ele estava nos demonstrando como fazer igreja e nos demonstrando como ver muitas pessoas ser curadas e libertadas. E agora vemos o apóstolo Pedro fazendo o que Jesus disse que ele faria. Você fará as coisas que eu faço e maiores. Você fará o mesmo que eu faço e maiores. Pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios e ressuscitar os mortos. Atos 5,15. Como resultado da obra dos apóstolos, pessoas doentes eram levadas para as ruas em camas e macas para que ao menos a sombra de Pedro pudesse cair sobre algumas delas quando ele passasse. E então os apóstolos vinham das aldeias ao redor de Jerusalém, trazendo seus doentes e os possuídos por espíritos malignos, e todos eles foram curados. Aqui vemos que os que estavam doentes e oprimidos se posicionaram onde o apóstolo Pedro estava ministrando. O apóstolo Pedro carregava uma unção de alto nível que podia expulsar até espíritos demoníacos de alto nível. E essa é uma das grandes razões pelas quais todos foram curados e não apenas alguns.
É porque ele tinha uma unção que lidava até com os casos demoníacos de alto nível. Porque ele era um líder no corpo de Cristo, ele era um apóstolo. E Deus coloca o nível mais alto de unção nos líderes, porque são eles que devem liberar essa unção para os outros, são eles que devem equipar os outros para também andarem no poder de Deus e serem vasos poderosos de Deus. São eles que devem liberar a unção, por isso precisam de níveis mais altos, assim como um professor precisa ter níveis mais altos de conhecimento. É por isso que você vai para a escola. Você quer que o professor tenha mais conhecimento, você quer que o médico tenha mais conhecimento do que você. É por isso que você vai até ele ou ela, certo? Por isso que Deus coloca os níveis mais altos sempre na liderança, nos servos ungidos que ele unge. E é por isso que no livro de Atos, vemos que os crentes estavam maravilhados com os sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos. Há um versículo específico que diz eles estavam maravilhados, especificamente com os sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos. É porque eles estavam vendo os maiores tipos de sinais, maravilhas e milagres acontecendo na igreja, nos tempos de ministério. Assim como vemos o apóstolo Pedro. Aleluia. Então, agora vamos para Atos 28:3. Quando Paulo ajuntava um feixe de gravetos. O contexto aqui, Paulo está em Malta, na ilha de Malta. Ele está em uma ilha e está frio, então eles estão fazendo uma fogueira. Paulo juntou um feixe de gravetos e os colocou no fogo. Uma cobra venenosa saiu do calor. Aleluia, só um segundo. Saiu do calor e picou a mão dele. Uma cobra venenosa saiu do calor e picou a mão dele. As pessoas da ilha viram ela pendurada na mão dele e disseram umas às outras: Sem dúvida, é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não permitirá que ele viva. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. As pessoas esperaram que ele inchasse ou caísse morto de repente, mas quando esperaram por muito tempo e viram que ele não sofreu nenhum mal, mudaram de ideia e decidiram que ele era um deus, porque essas pessoas ainda não tinham ouvido o evangelho. Essas pessoas acreditavam em deuses e tudo mais. Perto da praia onde desembarcamos havia uma propriedade pertencente a Públio, o principal oficial da ilha. Ele nos recebeu e nos tratou com bondade por 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre ele, o curou. Agora, neste ponto, podemos presumir que Paulo teria dito a eles: Esse é o poder de Jesus. Ele teria esclarecido que não era um Deus. Mas nem todos os detalhes estão escritos nas Escrituras, mas podemos presumir que ele de fato disse: Esse é Jesus, para que então crescem em Jesus e que ele era ungido por Jesus. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre ele, o curou. Então todos os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Aleluia. Agora repare como está escrito todos. Muito simples. O pai de Públio estava doente com febre e disenteria. Então ele estava doente, Paulo veio, ele liberou a unção, Jesus o curou. Simples. Ok, então agora o povo viu, uau, o poder de Deus está se movendo através de Paulo. Ok, precisamos trazer todos os doentes até ele para que Jesus se mova através dele e os cure. Você vê como isso é simples? Todos foram curados. Todos. Você vê como isso é simples na Bíblia? Deus mudou? Ele ainda quer curar como queria curar naquela época? Sim! Veja como Deus é simples. Veja como o amor dele é maravilhoso, muito simples. Isso não é complicado. Aleluia! Todos foram curados. Você vê como isso é muito semelhante ao exemplo do apóstolo Pedro que eu dei? Paulo, Atos 19:11, diz que Deus fazia milagres extraordinários e incomuns pelas mãos de Paulo. Está escrito isso em Atos 19:11. Então aqui está outro exemplo, ele também é um apóstolo, um líder no corpo de Cristo. E Deus colocou um nível extraordinário de unção nele e até mesmo os casos demoníacos mais altos, enfermidades demoníacas, tinham que sair.
quando ele andava em sua autoridade e liberava a unção de alto nível que Deus tinha dado a ele. Amém? Então, esse é o caminho de Deus. Essa é a principal forma de Deus curar e libertar. Aleluia. Então, o que é importante entender é que Deus sempre quer se manifestar e trazer cura, liberdade e milagres. Sempre. Sempre. E você verá isso acontecer quando fizer as coisas do jeito da Bíblia, do jeito de Deus. Se pudermos aceitar os caminhos de Deus, se pudermos aceitar os servos de Deus, aceitar os caminhos dele de liberar cura e libertação através de vaso que ele unge, se pudermos aceitar apóstolos, profetas, além de evangelistas, pastores e mestres, se pudermos aceitar, é assim que Deus libera cura e libertação. Eu vou me posicionar debaixo da sombra, ou eu vou vir receber cura como eles vieram até Paulo. Eu vou vir até Deus se movendo através de Pedro. Eu vou vir até Deus se movendo através de Paulo de hoje em dia. Pedro e Paulo de hoje em dia. E é assim que deveria ser em toda a igreja. Estamos caminhando para isso. Ainda não chegamos lá, estamos no começo deste avivamento. Então não é como se só existissem algumas igrejas com um Pedro e um Paulo. Deveria haver muitos, muitos, muitos Pedros de hoje e Paulos de hoje no mundo, no corpo de Cristo. E nós estamos chegando lá, esse é só o começo, estamos lançando o fundamento, aleluia. Assim como havia 12 apóstolos e cresceu a partir dali, amém? Mas o que é tão importante de você entender é que Deus está constantemente querendo curar, libertar, liberar milagres e liberar mais do Espírito dele na verdadeira igreja dele, através de seus servos verdadeiramente ungidos, através dos Pedros e Paulos de hoje em dia. Aleluia. Então, Paulo carregava essa unção, e a questão da unção é essa: quando Deus realmente coloca unção e autoridade em você, ela está ali para curar e libertar. Ponto final. Muito simples. É simples, não se trata de será que Deus quer fazer, ou será que ele vai fazer, ou será que Deus quer mesmo curar? Desde que o Senhor revelou essa revelação para mim e eu realmente vi, glória a Deus, que carrego unção e autoridade sobre demônios e sobre enfermidades. Agora, quando oro pelas pessoas, todas as vezes eu sei que Deus fez algo. Simplesmente por causa do princípio dele, simplesmente por causa dos caminhos dele, por causa desse caminho bíblico que eu estou compartilhando com você agora. É por isso. Não porque eu vi a cura no Espírito. Eu simplesmente sei. Eu conheço esse princípio de Deus. Eu sei que Deus nunca mudou. Eu sei que assim como as pessoas levavam os doentes até Pedro, levavam os doentes e oprimidos até Paulo, todos eram curados. Muito simples. Essa é a mesma coisa que Deus está fazendo hoje quando a unção dele está realmente presente. Mas lembre-se de que Jesus não pôde curar as pessoas por causa da falta de fé na cidade natal dele. Então, no reino espiritual, quando eu oro por pessoas, eu sei que com certeza a unção é liberada. Assim como quando você ouve minha palavra, a unção também está saindo junto com a palavra. Assim como você ouve a palavra, você com certeza ouve a palavra. Com certeza a unção é liberada com a palavra. E com certeza o demônio tem que obedecer à autoridade com a palavra. Se eu dissesse agora para todos vocês, fiquem em pé, não façam isso. Mas se eu dissesse agora, todos fiquem em pé, vocês ficariam em pé, simples. Se eu dissesse agora, levantem a mão, vocês levantariam a mão. Se eu digo a um demônio, saia, ele tem que sair. Porque é autoridade real. É a autoridade real que funciona. Que os demônios têm que obedecer. Então, simplesmente esse conhecimento espiritual que estou ensinando para você, esse caminho simples de Deus que vemos na palavra, é por isso que eu sei, toda vez que eu oro, a unção é liberada. Milagres são liberados. Agora, cabe à pessoa receber. E eu vejo dessa forma, eu vejo como se Deus, por meio de mim, por exemplo, estivesse liberando presentes para você,
presentes para você. Tem centenas de pessoas aqui, então é como se eu estivesse dizendo presente para Diane, presente para John, presente para a pastora Heather, presente para Kathy, presente para Lucy, presente para Shane, presente para Steve, presente para Weston, com o seu nome nele, como se tivesse sido colocado ali. Tch, 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 todos enchendo o palco. Então, estão todos ali. Deus com certeza liberou presentes, com certeza liberou milagres todo domingo. Todo domingo. Talvez você não precise de cura ou libertação, mas Deus tem algo. Uma palavra que vai mudar a sua vida. Mais do Espírito dele, mais do fogo dele, mais da impartição que vai te transformar. Mas está tudo ali no palco. Então, cabe a você vir e pegar esse presente. E valorizar esse presente, segurá-lo com firmeza e protegê-lo e levá-lo com você para fora da igreja. E ainda assim valorizá-lo e protegê-lo. E quando o diabo tenta roubar, você ainda vai valorizá-lo e protegê-lo. Você vai se lembrar de que Deus de fato te deu esse presente ali naquele palco e que com certeza é seu. Essa é a realidade. Aleluia. Aleluia. É assim que é. Eu não fico tipo, quando eu vejo alguém com uma enfermidade grave, eu não fico tipo, eu espero que Deus faça algo. Não, eu sei que ele liberou a unção. Eu simplesmente sei. Eu sei que ele se moveu. Eu sei que ele tocou essa pessoa. Por causa da Bíblia. Por causa dessa revelação dos caminhos dele que eu estou ensinando para você agora. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, glória a Deus. Então, isso é o que vai mudar sua vida para você receber todas as vezes e nunca perder nada. É ter esse entendimento de que Deus nunca muda. Que Deus realmente está liberando o poder dele, milagres para você todas as vezes. Todas as vezes ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. E Deus é fiel à sua palavra. Ele nunca mente. As promessas dele são sim e amém. Sempre. E agora só precisamos crer na palavra dele. Agora só precisamos crer na palavra dele que vem através dos profetas, através dos servos dele. Só isso. E então podemos crer neles e receber. Porque sem fé é aí que os milagres não acontecem. Simplesmente tenha fé e você pode receber. Então, quando Deus fala, eu vou mover! Eu vou me mover como nunca antes na conferência Rise and Shine. Eu vou liberar milagres que você precisa. Eu vou liberar mais do meu espírito, mais do meu fogo, mais da minha impartição. Eu vou abrir os seus olhos espirituais como nunca antes. Eu vou transformar sua vida para sempre com a maneira que eu vou revelar minha glória. Eu vou fazer maravilhas e revelar minha glória como a abertura do Mar Vermelho no reino espiritual. Eu vou fazer isso. Vai ser como o dia de Pentecostes, quando Deus fala essa palavra através de um servo, mas é a palavra de Deus quando ele fala. Você só precisa crer e receber. Você precisa crer que o que ele falou ontem se cumpriu e o que ele está falando hoje também vai se cumprir. O que ele falou através dos profetas, dos apóstolos, dos servos dele na palavra de Deus no passado se cumpriu. E essas palavras de Deus que ele está falando hoje, através dos servos deles, através dos profetas, através dos apóstolos, também vão se cumprir. Então creia, receba e tenha fé. E você vai receber. Você pode estar recebendo de forma poderosa toda semana. Você não precisa esperar sentir algo. Não espere por sentimentos. E você lembra de Paulo? No começo diziam que o diabo estava agindo na vida dele. Que ele estava sendo punido. Diz algo assim. Lembra quando acharam que ele ia morrer por causa da cobra que picou a mão dele?
Assassino, com certeza. Embora tenha escapado do mar, a justiça não vai deixá-lo viver. Então estavam olhando para ele com a perspectiva errada. E se eles tivessem mantido aquela perspectiva, não teriam recebido os milagres de Deus através dele. Teriam? Mas então eles passaram a vê-lo da forma certa, e então vieram a Jesus através dele e puderam receber cura e milagres. Aleluia! Então haverá estações na vida em que é mais fácil crer do que em outras. Mas Deus quer liberar milagres para você nos tempos fáceis e nos tempos difíceis. Todas as vezes Ele quer liberar mais o Espírito dele para você. Então não deixe de vir à igreja. Sempre. De vir para receber. A igreja será perseguida. Eu serei perseguida. Você será perseguido. Todos nós seremos perseguidos pela nossa fé e virá em diferentes estações. E nesses tempos não é tão fácil ver com a perspectiva certa. Não é tão fácil louvar a Deus e vir à igreja e receber. Mas Deus quer que você receba também nesses tempos. Deus quer que você receba milagres, mais o Espírito dele, paz, alegria, também nesses tempos. Amém? Você precisa renovar sua mente e ver no Espírito. Aleluia. 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 Glória a Deus. E a partir de agora, eu vejo que muitos de vocês serão transformados a partir de hoje. Eu vejo que essa palavra era necessária para receber o que Deus tem para você na conferência Arise and Shine. Porque o motivo pelo qual as pessoas receberam com tanto poder no dia de Pentecostes foi primeiro porque Deus havia marcado aquilo como encontro divino. E ele havia agendado aquele dia para o Espírito dele, o fogo dele vir com poder sobre o povo. Esse foi o primeiro motivo. Mas o segundo foi porque as pessoas tinham fé. As pessoas vieram com expectativa. As pessoas creram. Deus vai fazer o que ele disse que vai fazer. Ele não é um mentiroso. Ele disse para esperar pelo Espírito dele. Ele disse para estarem em um só Espírito. Ele disse para estarem expectantes. E ele vai se manifestar. E só de virem com essa simplicidade, com essa fé simples. A combinação disso com o que Deus já havia planejado foi o que fez o Pentecostes acontecer, o fogo do Espírito Santo descer. Esses são os dois ingredientes. Só isso. Então, você tem uma parte, você tem um papel para receber, você tem um papel em cada momento, você tem um papel na conferência Arise and Shine, para aquilo que Deus reservou para liberar sobre você. Mas a sua parte é muito simples. Sua parte é escolher fé. Não olhe para os seus sentimentos, escolha fé, esse tipo de fé. Deus quer liberar algo transformador para mim. Seja o que for que você precisa, Deus quer me libertar e Ele vai me libertar. Deus quer me curar e Ele vai me curar. Deus quer liberar mais o Espírito dele, Deus quer liberar mais o fogo dele, Deus quer liberar impartição, Deus quer abrir mais os meus olhos espirituais. Ele disse que vai fazer. Ele disse isso através do servo dele. Ele não mente, então ele vai fazer. Eu creio. E talvez você não sinta isso, mas isso não importa, você escolhe crer. E você proclama isso, você fala isso em voz alta. Eu creio que o Senhor vai fazer isso, eu creio que o Senhor vai se manifestar, eu creio que o Senhor vai liberar para mim o que prometeu. Eu creio e eu recebo. Eu recebo, eu te louvo e recebo. Eu estou expectante, Jesus. Não importa o que você sente. Talvez o inimigo esteja tão furioso com o que está para acontecer que ele tenta lançar um ataque. Não importa o que você sente. Se você sentir, o que está acontecendo? Esqueça esses sentimentos. Eu creio. Eu vou receber. Eu vou receber. E precisamos entender que é inevitável que o diabo tente impedir você de receber. Mas ele é um perdedor sempre. Ele está debaixo dos nossos pés. Você precisa entender que é inevitável que o inimigo tente te impedir de receber de Deus. Ele vai tentar te impedir de caminhar no seu chamado. Ele vai tentar impedir o que Deus
te ordenou a fazer, ele vai tentar impedir e precisamos saber que isso será inevitável. Mas precisamos escolher não nos abalar e não temer essa realidade. Precisamos estar em paz com essa realidade e lembrar que o diabo estará sempre debaixo dos nossos pés. Sempre. 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 Teremos sempre a vitória. Eu tenho um testemunho incrível que muitos de vocês viram que eu postei ontem à noite. Deus tem se manifestado em sinais ultimamente. Ele tem se provado com sinais. Ele tem me encorajado, tem nos encorajado com sinais ultimamente. Aleluia. E nesses 40 dias, eu vi o inimigo, sabe? Novos níveis, novos demônios. Isso é real. E esse ano, o ano da aceitação de Deus, é um novo nível. E eu vi Deus me levar a um novo nível no ministério, um novo nível para pregar o evangelho em portas diferentes, novas portas que ele abriu, que ele nunca tinha aberto antes, e assim que isso aconteceu, vieram novos demônios. E a aparência de novos demônios é literalmente um tipo de demônio mais maligno. Eu vi um tipo de mal que nunca tinha visto antes, tentando me parar. Tentando parar o que Deus quer fazer através de mim e através de nós na Igreja 5F. Eu vi essas armas sendo formadas, mas elas não prosperaram, aleluia. Mas eu vi as armas sendo formadas e não prosperando. Eu vi várias sendo formadas. E um dia depois dessa grande notícia de saber que o livro entrou na lista de best-sellers do USA Today, é o número 26, e naquela noite o Senhor falou comigo através do Salmo 26. Eu estava indo correr. E eu vi uma arma sendo formada contra mim naquele dia. Mas eu tinha tanta alegria e paz que isso não me abalou em nada. Eu estava com tanta alegria e paz, lembrando do que Deus fez ontem, lembrando que o diabo está debaixo dos meus pés, lembrando do Salmo 26. E então, aleluia, eu estava tão cheia de alegria. Eu estava correndo na trilha. E eu estava louvando a Deus enquanto corria com meus fones de ouvido. Eu estava com música de louvor, tocando e cantando em voz alta enquanto corria. E então, estava descendo a montanha correndo. E eu estava olhando lá na frente. Eu não estava olhando para baixo, eu estava olhando bem à frente. E louvando a Deus com a música mais alegre que já ouvi. Era mais ou menos assim. Oh, meu Deus! Ele é um bom, bom Deus! Oh, meu Deus! Era quase engraçadinha, era tão alegre, eu amo. Então eu dizia, oh meu Deus, ele é um bom, bom Deus, oh meu Deus. Literalmente sorrindo, cantando em voz alta e correndo, descendo o morro, a gravidade me puxando. Oh meu Deus, ele é um bom, bom Deus. O quê? E eu pisei em algo que parecia uma cobra. Eu estava cantando assim, oh meu Deus! E foi literalmente tão sobrenatural. Porque normalmente você vê alguma coisa no canto do olho, sabe? Algo que te faz olhar e desacelerar na trilha. Mas meus olhos estavam tão focados lá na frente, eu estava tão focada em louvar a Deus que nem percebi que pisei em algo até que aconteceu. E no momento em que aconteceu, eu vi algo escuro na minha visão periférica e sabia que tinha pisado bem em cima de algo, sabia que era um animal. Quando olhei para trás, algo se arrastava, se movia, rastejava, não sei, rapidamente para longe. E eu não conseguia ver exatamente o que era, mas de repente, vi o que parecia ser a cauda de uma cobra. A gente tem um vídeo, vamos passar? Pode soltar se acharem, mas a cauda estava se mexendo loucamente, era só a cauda, só a cauda. Aí está. Eu gravei um vídeo disso. É só a cauda. Eu não sei que tipo de animal era, mas presumi que fosse uma cobra. Parecia a cauda de uma cobra. Mas independente disso, o Senhor falou comigo espiritualmente naquele momento. No momento em que pisei e olhei para trás e vi... Tss, naquele exato momento, a escritura veio à minha mente. Bum! Eu vos dou poder sobre todo o poder do inimigo. Pisarão em serpentes e escorpiões,
e nada vos causará dano. Nenhum poder vos causará dano. Nenhum poder vos causará dano. Aleluia! 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 Lucas 10, 19. Esse versículo veio naquele momento. E eu nunca... Lily foi testemunha, ela estava lá. Ela foi testemunha. Vem aqui para falar. E eu só nunca reagi assim. Eu até gravei em vídeo, mas eu fiquei... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu não conseguia acreditar no que Jesus tinha feito, porque eu sabia que foi Jesus. Sim, foi tão precioso, porque ela estava só correndo e cantando, e tão cheia de alegria, e eu pensava... Uau, ela tem um coração tão puro, ela é tão preciosa. E de repente ela parou. E ela sabia que tinha pisado em algo, e no instante que eu vi aquilo se mexendo, foi o mesmo versículo que veio na minha mente. E eu fiquei tão grata pelo que Deus vai fazer, porque eu sei que temos vitória. Aleluia! Aleluia! Amém! Aleluia! 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 E o Senhor começou a falar comigo, o Senhor começou a falar comigo. Eu estava usando um tênis, e foi só um pisão. E eu sabia que o Senhor fez isso de forma sobrenatural para mostrar esse sinal profético para mim, para nós. Que é assim que funciona no reino espiritual. E Deus foi tão bom de deixar isso acontecer num dia em que eu estava tão cheia de alegria e louvor a Ele. Porque isso me mostrou, isso é tão poderoso, que é inevitável haver cobras na trilha da vida. Conforme você caminha para frente, louvando a Deus e proclamando a bondade dele. Ele é um bom Deus que cura e liberta. É inevitável que existam cobras espirituais, o diabo, demônios, pessoas, o diabo agindo através de pessoas. E elas estão nos arbustos, e é inevitável que estejam tramando para tentar te picar, tentar te parar, tentar te atrapalhar. Isso é inevitável, sabemos disso. Mas nunca devemos ter medo de continuar a caminhada. Nunca devemos deixar essa realidade roubar a nossa alegria, nosso louvor e nosso foco no Senhor. E quando eu pisei nela, com facilidade isso aconteceu. Com facilidade. Eu não precisei pisar 2 vezes, 3 vezes. Eu não precisei. Eu só estava correndo. Sabe? Eu estava fazendo exercício, eu estava louvando a Deus e matei o demônio com uma pedra só. Com um pisão só. Sabe? Você não precisa tirar o foco do louvor a Deus e do serviço a Deus para pisar. Vai acontecer automaticamente. Vai acontecer automaticamente e você pode continuar louvando a Deus. E eu estava louvando a Deus ainda mais. Então o que o inimigo intentou para o mal, Deus transformou em bem. Olha o meu Deus. Olha a autoridade e a vitória que Ele me deu, que Ele nos deu. Aleluia! Isso é verdadeiramente um sinal profético que Deus nos deu. E Ele quer que você tenha mais confiança e alegria do que nunca. As cobras podem aumentar, mas você continua pisando nelas todas as vezes. Então, sejam cobras menores ou maiores, tentando te picar. Você vai pisar nelas de qualquer forma. Então, em tempos de guerra espiritual, tenha a mesma alegria, tenha mais alegria ainda. Amém? Louve a Deus, louve ainda mais. Sirva a Deus, sirva ainda mais. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus, aleluia. Há uma grande vitória sobre o diabo chegando na conferência Arise and Shine.
Há uma grande vitória na sua vida pessoal e em todo esse mover de Deus. Uma grande vitória está chegando, grandes milagres estão vindo sobre sua vida individual e sobre todas as nossas vidas, sobre esse mover. Um grande mar está se abrindo. Então eu te encorajo a estar mais expectante do que nunca em toda a sua vida. E como estar expectante? É só uma escolha. É simplesmente uma escolha de crer. É uma escolha de confessar. Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor vai fazer o que disse que faria na conferência Arise and Shine. Eu creio que o Senhor é o mesmo da Bíblia hoje e eu creio que o Senhor vai me curar, libertar, se for isso que eu preciso. Eu creio que o Senhor vai libertar mais o teu espírito, vai abrir meus olhos ainda mais, vai me revelar mais do teu amor. Eu creio e eu estou tão animado para receber e eu te agradeço, Jesus, antecipadamente pelo que o Senhor vai fazer. É tudo uma escolha. Todos vocês podem fazer isso. Todos vocês podem. Não importa o que vocês estão sentindo, não importa quantas horas você dormiu, não importa se tem cobras no caminho ou não. Todos vocês podem fazer isso. Todos vocês. E se vocês fizerem isso, eu creio que vocês serão como as pessoas que vinham sob a sombra de Pedro, como as pessoas em Malta que vinham até Paulo. Vocês vão receber cura, libertação, simplesmente. Vocês vão receber mais de Deus, mais do fogo dele, mais impartição, olhos abertos. Vocês vão receber. Vocês vão receber. Aleluia! 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 Obrigada, Jesus. Deus, nós te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer na conferência Arise and Shine. Deus, nós te agradecemos pelos sinais que o Senhor tem feito, pelos sinais e maravilhas que o Senhor tem realizado. Te agradecemos, Senhor, por se mover com ainda mais poder essa semana. Até mesmo ressuscitando Aiden. Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos. Te agradecemos, Jesus, por todas essas maravilhas e milagres que o Senhor está realizando e sinais. Nós te louvamos. Nós te damos toda a glória. O Senhor é tão bom, Deus. Aleluia. A vitória pertence a ti, Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Deus, nós te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer na conferência Rise and Shine. Nós te agradecemos antecipadamente. E nós nos comprometemos a estar mais expectantes do que nunca. A levantar a nossa fé mais alto do que nunca. Porque isso é uma escolha. Obrigada, Jesus. Te agradecemos, Jesus. Nos comprometemos a ser mais espirituais, a enxergar mais espiritualmente do que nunca. Senhor, nos comprometemos a ser diferentes, a nunca te abandonar, a nunca te negar, a nunca nos esconder. Quando as coisas ficarem difíceis, quando a perseguição vier, nos comprometemos a estar ao teu lado sempre. Nos comprometemos a te louvar sempre, a estar sempre em uma postura de receber de ti. Nos comprometemos a manter nossa fé viva, sempre, em nome de Jesus. Aleluia. E Deus, eu te agradeço por cada pessoa que o Senhor está trazendo para essa conferência. E eu os chamo, pessoas que ainda não conhecem essa conferência na cidade de Los Angeles. Eu os chamo, que seus olhos sejam abertos para ver essa conferência. Move, Deus, através dessas pessoas aqui, que o poder de Deus se mova através de cada um de vocês e toque pessoas. E mova os corações para virem receber da conferência Rise and Shine. Obrigada, Jesus. Qualquer pessoa que queira vir, mas não sabe como chegar, eu declaro as portas se abram e que o favor esteja sobre você. Que a provisão venha sobre a sua vida e que nada te impeça de vir e receber. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu declaro proteção sobre cada pessoa. Eu declaro vitória sobre cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Que vocês recebam tudo o que Deus tem para você na conferência Arise and Shine, no próximo fim de semana, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia! 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 Obrigada, Senhor. Vamos dar para Deus agora. Vamos ofertar. A Bíblia diz em Malaquias 3:10, tragam o dízimo completo ao depósito do templo. Tragam o dízimo completo. Hoje, isso significa a igreja. Tragam o dízimo completo à igreja para que haja mantimento na casa, para que haja provisão na igreja, para que haja provisão
para a obra de Deus, para que haja provisão para a conferência Arise and Shine. Ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não haverá lugar suficiente para guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seus frutos antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações o chamarão de abençoados, pois a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus diz que quando você traz o dízimo à igreja, porque essa é a forma que Deus usa para trazer provisão à obra dele, é através de você. É através dos filhos dele. Amém? Então, quando você faz isso, ponha-me à prova, Deus diz. E ele diz que vai derramar tanta bênção que não haverá espaço para guardar. E ele também protegerá suas finanças. Ele impedirá que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos seus campos não perderão os frutos antes do tempo. Ele vai proteger suas finanças. Quando você dá para a obra de Deus, todas as nações o chamarão de abençoados, pois a terra de vocês será maravilhosa. Todas as nações o chamarão de abençoados, pois a terra de vocês será maravilhosa. Vejam, dar é poderoso. Isso nos mostra o poder de semear e colher. As pessoas vão ver você como abençoado. Vão ver a vida abundante entrar em todas as áreas da sua vida porque você entregou sua vida a Deus, o que inclui ser obediente ao dar a obra dele, ao semear na obra dele. Eu quero te encorajar a se ver como parte importante desta obra, com suas contribuições, com suas sementes. Porque não podemos estar em um lugar como o Teatro Orpheum e fazer igreja naquele domingo, 3 dias de ministérios e todos os custos que envolvem esses grandes locais e tudo o que é necessário. Não podemos fazer isso sem você. Sem você, e você, sem você trazendo a semente à casa, o alimento ao depósito, para que haja o suficiente. Amém? Aleluia! Então, que você dê com alegria hoje, que você dê com sacrifício hoje. Quero encorajar todos vocês. Eu sei que há muitas pessoas que precisam fazer um sacrifício financeiro no estado em que estão para conseguir vir a essa conferência. Então, estão em uma estação de deserto agora, onde tem apenas o suficiente para comprar uma passagem de avião para vir. E esse sacrifício Deus vê como lindo. E o sacrifício está causando uma liberação ainda maior. Porque há um custo para receber mais de Deus. E muitas vezes o custo é financeiro. Nem sempre, mas às vezes é esse o custo. Amém? Como compartilhei quando fui para a Tanzânia, para a igreja do meu pai espiritual na África Oriental, era um grande custo financeiro toda vez para comprar a passagem. Mas eu recebi como nunca antes na minha vida espiritualmente. O que se traduziu fisicamente toda vez que eu fui. As vezes em que mais recebi foram as vezes em que o sacrifício foi feito. Então quero encorajar todos vocês a fazerem um sacrifício. Para alguns de vocês, você só tem o suficiente para comprar a passagem para cá. Esse é o seu sacrifício. Quero encorajar todos vocês a fazerem um sacrifício para essa conferência, para receberem mais. Amém? Porque Deus quer que você faça um sacrifício, número 1. Mas número 2, há uma necessidade. Então Deus está pedindo isso porque há uma necessidade, como ele mostra nesse versículo. Traga o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento. Mas também ele quer que você receba mais. E esse é o princípio dele, fazer um sacrifício. Então tenha isso no seu coração. Senhor, o que eu estou prestes a receber não é algo barato, é de grande valor. E eu quero te honrar dessa forma. Quero honrar a tua obra e trazer meu sacrifício. Que não seja apenas as pessoas que estão voando e viajando que estão fazendo o sacrifício. Eu quero fazer um sacrifício para o Senhor. Porque o Senhor é digno e eu não quero tratar como algo barato. O que o Senhor vai liberar. Eu quero te honrar. Amém? Aleluia. Então, se você deseja dar, você pode escanear o QR Code ou acessar 5fchurch.com/give. É assim que você pode dar. Para vocês que estão assistindo online, levante sua oferta agora para que eu possa liberar a unção sobre você. Eu declaro sobre cada pessoa que está dando que haja aumento na sua vida, que haja aumento financeiro, que haja aumento espiritual, que portas se abram em qualquer área da sua vida onde há falta.
Que venha provisão, que portas se abram para quem precisa de trabalho. Onde as portas estavam fechadas, que agora se abram. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Amém.